Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos de terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científica e informacional. A princípio, nós precisamos lembrar que essa terceira revolução industrial é marcada por uma intensa conectividade e, acima de tudo, pelo intenso avanço tecnológico. Neste sentido, nós precisamos entender em que momento essa terceira revolução industrial surge. Não esqueça que a Revolução Industrial é um processo histórico originário do século XVIII na Inglaterra, que vai se expandir no século XIX, no Japão, nos Estados Unidos e alguns países europeus, e vai se fortalecer e ascender cada vez mais no século XX. Que é a tal da terceira revolução industrial. Não esqueça que essa terceira revolução industrial ela surgiu exatamente num contexto conhecido como ordem bipolar ou Guerra Fria. Portanto, ela surgiu num período em que você tinha intensa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E nessa intensa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, justamente na segunda metade do século XX, na década de 70, em virtude de algumas crises, como a crise do petróleo, acabou se buscando exatamente fontes de energia. E, claro, houve a evolução dos processos produtivos. É nesse contexto que você observa que essa terceira revolução industrial, ela vai ser marcada por um momento de automação e computação, ok? Mas, Alex, quais foram os motivos responsáveis, de fato, pelo surgimento da terceira revolução industrial? A princípio, você precisa lembrar que nós tivemos a crise do petróleo nos anos de 73 e 79. Respectivamente, nós vamos ter aí nesses 2 anos 2 conflitos. O conflito Yom Kippur e o conflito conhecido como Pan-Arabismo. O conflito do Yom Kippur, conhecido também como Dia do Perdão, foi um conflito entre judeus e árabes que contribuiu para o ano de 73 para o aumento do preço do barril do petróleo, de 2 dólares e 20 centavos naquele momento para 18 dólares. E em 79, um conflito entre árabes, entre o Irã e o Iraque, acabou contribuindo para que esse preço superasse os 18 dólares e chegasse a 39 dólares, forçando os países a buscar novas fontes de energia. E essa busca por novas fontes de energia acabou contribuindo para o avanço tecnológico e, claro, consequentemente para o surgimento de novas máquinas, de robôs, de sistema de computação, de novas fontes e, claro, acima de tudo, de técnicas de produção, como o próprio, por exemplo, toyotismo. Ok? Nesse contexto, nós precisamos lembrar quais são os espaços que se destacam atualmente na terceira revolução industrial. Tudo bem? Bem, nós precisamos lembrar, meu querido estudante, que além dos países tradicionais industrializados, como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, entre outros, hoje nós temos destaque para os NIPs, os novos países industrializados, também conhecidos como países emergentes. Como a gente observa no mapa, existem inúmeros territórios que se destacam. Se você olhar no lado direito, você tem o continente americano, você tem o destaque para o México, Colômbia, Peru, Brasil, Chile e Argentina. Mas quem se destaca aí principalmente é o México e o Brasil. Se você já olhar para as áreas da Ásia, você tem destaque para os tigres asiáticos e principalmente para a China e Índia, ok? Assim como a Rússia lá em cima. Não esqueça que na parte africana você já tem destaque ali as áreas do Egito, as áreas da Nigéria e as áreas da África do Sul. São países que estão em processo de desenvolvimento econômico. Perfeito? Então, nesse contexto, atualmente você tem como destaque a China com as ZES, as Zonas Econômicas Especiais ou Zonas Econômicas de Exportação, que são espaços específicos construídos pelo governo chinês para recepcionar as indústrias multinacionais ou instalar indústrias chinesas que vão produzir para o mercado internacional. Além disso, você tem o destaque para os tigres asiáticos. Lembrando que nós temos tigres asiáticos antigos, como grande exemplo, Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, e os novos tigres asiáticos, como por exemplo Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia e recentemente o Vietnã, ok? Bem, mas você precisa recordar o que eu acabei de falar para você. Eu acabei de dizer para você que isso acabou contribuindo para o surgimento também de novas fontes de energia, já que o objetivo máximo naquele momento era esse, para fugir da crise do petróleo. É aí que surge a energia que vem, por exemplo, do vento, que é a energia eólica representada acima, a energia solar representada abaixo. Nós temos a energia nuclear acima, que é a fissão do urânio,
e a biomassa, que é o aproveitamento de restos de animais e vegetais, representados abaixo, ok? E nós temos também a energia geotérmica acima e as hidrelétricas, além de várias outras fontes de energia. É nesse contexto que você observa constantemente, né, o destaque para as indústrias. Né? Diante desse avanço tecnológico, diante da expansão de novas fontes de energia, inúmeras indústrias vão se destacar. Neste contexto, nós temos destaque para as indústrias automobilísticas, nós temos destaque para as indústrias da biotecnologia, da eletrônica, ok? Assim como a informática, a farmacêutica e, claro, a das telecomunicações, que são indústrias que se destacam em nossa atualidade. Tudo bem? Bem, como já estudamos na ordem multipolar, assim como na ordem multipolar, nessa terceira revolução industrial, nós temos exatamente a expansão, né, do capitalismo, conhecido como globalização. Temos a existência de uma ordem chamada ordem multipolar, com destaque para inúmeros centros de poder, ok? E claro, acima de tudo, intensos fluxos, principalmente de pessoas, serviços, capitais e informações. O intenso avanço tecnológico, representada pela robótica, pela química fina, pela informatização, pela automação, pelas esteiras automatizadas e cada vez mais criando linhas de montagem e, claro, a própria deseconomia de escala, que é a mesma descentralização produtiva, onde as empresas hoje, adotando o neoliberalismo na perspectiva neoliberal, elas buscam adquirir mais mercados, criando filiais a partir das suas matrizes e se concentrando ou se instalando em espaços onde você tem um mercado maior, com maior vantagens locacionais. E claro, não esqueça, como vimos na ordem multipolar, nós temos a expansão das multinacionais representadas pela formação de blocos econômicos. Tudo bem? Bem, seguindo o ritmo dessa aula, nós precisamos lembrar das estratégias, da atualidade. Na terceira revolução industrial, ela é marcada exatamente pela formação de blocos econômicos, pelo avanço tecnológico. Nós temos como destaque hoje a adoção do neoliberalismo e o destaque do toyotismo, que é um sistema de produção, tudo bem? Nós temos os mecanismos super importantes dentro do neoliberalismo, que é justamente a abertura econômica, o comércio mundial, a privatização. E na questão toyotista, você precisa lembrar, querido estudante, que nós temos uma produção terceirizada, onde as fábricas hoje, elas servem de suporte para as empresas que não querem ter fábricas, e claro, para dar ou continuidade na produção ou para finalizar a produção. Neste sentido, você tem exatamente um trabalho em equipe, uma terceirização, assim como uma produção flexível. É nesse contexto que você precisa entender que a produção hoje ela tem que ser elevada e, claro, também acelerada, já que nós temos que ter uma diversidade produtiva, assim como uma economia mundo conhecida como processo de globalização. É nesse contexto que você precisa entender que os desdobramentos principais da terceira revolução industrial é a própria expansão do capitalismo, conhecida como globalização, é a existência de diversos polos de poder, perfeito? É a máxima terciarização, que é o inchaço do setor terciário, ok? Ou hipertrofia do setor terciário, é o aumento do consumo não planejado ou o consumo excessivo, conhecido como consumismo, que acaba contribuindo decisivamente para inúmeros problemas ambientais, já mencionados em diversos vídeos aqui no nosso canal, ok? Nós temos a intensificação dos fluxos, principalmente de informações, pessoas, mercadorias, capitais, serviço, criminalidade, doenças, imagens e conhecimento. Claro, além disso nós temos a expansão das multinacionais, que são aquelas empresas que estão em diversas nações ao mesmo tempo, ok? E claro, nós temos a expansão de dois desempregos, o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Lembrando que o desemprego estrutural é aquele desemprego onde você tem a substituição das pessoas pela máquina, como é representado na imagem ao lado. Já o desemprego conjuntural é quando você tem a crise ou falência de uma determinada empresa. Mas você precisa entender, querido estudante, que essa terceira revolução industrial ela vai dar continuidade à evolução de uma DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Recapitulando, lá no século XV nós tivemos um capitalismo chamado comercial, onde nós tínhamos uma relação entre as colônias, que eram colônias de exploração, e as suas respectivas metrópoles. Então nós tínhamos o colonialismo, isso foi representado ali pelas grandes navegações. Já no segundo momento nós temos o capitalismo industrial, representado agora por uma DIT, uma relação
entre as ainda colônias naquele momento africanas e asiáticas e as metrópoles, que algumas delas, como a Inglaterra, já estavam passando pelo processo de Revolução Industrial. Nesse sentido, você tem a contribuição do imperialismo, que foi a busca por territórios, que acabou gerando revanchismo, nacionalismo e, consequentemente, conflitos localizados, que acabaram levando às guerras mundiais. Já no terceiro momento, nós temos um capitalismo financeiro, ok? Que nós vamos ter uma forte interdependência entre as nações. Ao lado esquerdo você tem os países subdesenvolvidos não industrializados e ao lado direito, ao lado direito, você tem os países subdesenvolvidos não industrializados e ao lado esquerdo você tem os países desenvolvidos. Eles interdependem um do outro, ou seja, um depende do outro. Observe que os países subdesenvolvidos localizados à direita, né, nós temos o fornecimento de produtos primários, agrícolas, minerais e combustíveis fósseis. Já os países desenvolvidos, eles fornecem produtos industrializados, capitais, no sentido de investimentos e empréstimos, perfeito? E claro, atualmente nós estamos numa era informacional, daí o nome revolução, né, terceira revolução ou revolução técnico-científica informacional, representada principalmente pelo processo de globalização, ou seja, a expansão do capitalismo em nível mundial. Essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Fique em paz, vá com Deus e vamos juntos na certeza de vencer.